E aí eu estou seguindo aqui com o professor e com a Vivi, e falar em educação do lado de gente que faz disso uma vida, né? É muito bom. E eu já vou começar mostrando aqui o seu livro, O que a Vida Me Ensinou, que até outro dia a gente falou aqui desse seu livro. Eu gostei demais, fez menção. É verdade, mas aquela ideia da coluna do apesar de e por causa de, gostei demais. Foi. Mas eu acho que uma vida voltada para isso, né, que você faz, e não só a educação, mas você é uma pessoa que faz diferença hoje na sociedade. Nós saímos às ruas para perguntar a dificuldade das pessoas na educação. E aí tem algumas perguntas para você que vocês dois vão poder me ajudar a achar uma indicação melhor para pais e alunos lá do outro lado. Roda para mim. Como eu devo lidar com um aluno que enfrenta o professor dentro da sala de aula? Essa é uma questão séria, mas ela não é sem alternativa. O que significa enfrentar? Muitas vezes enfrentar significa reagir a algo que não está gostando. Claro que a gente não pode só dar culpa aos alunos e às alunas. Agora, a família tem responsabilidade nisso, a escola tem. Um professor que recebe uma ofensa de um aluno não pode deixá-la sem algum tipo de resposta no sentido pedagógico, mas também não pode deixar de procurar qual é a causa daquilo. Ninguém é mal porque deseja enfrentar um professor. É preciso lembrar também que o adolescente, ele está grávido dele mesmo. Como assim? Né? Um adolescente, ele vai dar à luz a um novo ele. Assim como a gravidez não é doença, a adolescência também não é. Mas produz alteração hormonal, produz oscilação de humor. Portanto, é preciso entender que é uma fase que traz alguns tipos de distúrbios. Se o professor ou a professora entende, ele vai lidar com o caso pedagogicamente. Agora, se ele não entende, ele vai achar que é mera ofensa. Nem toda ação é uma mera ação, às vezes ela é uma reação. Depende do que foi feito antes. Tem que se pensar. Você encontra com o Instituto que tipo de... as maiores dificuldades nesse âmbito de reação de professores e alunos? Como é que o Instituto lida com isso? Olha, normalmente os professores estão muito despreparados para lidar com as crianças, especialmente as pobres, porque a escola pública brasileira, ela funcionou enquanto ela foi para ricos, foi para uma elite, e no momento que se democratizou a educação e começou a entrar crianças mais pobres, a escola não se modificou e não sabe lidar com essas crianças e culpa as crianças pobres por serem pobres e por isso não aprendem. Eles dizem que as crianças não aprendem porque são pobres. E elas encontram mais dificuldade. Da escola, exatamente. Isso, não é? Aí é a função da escola, quebrar esse ciclo de... A frase mais maluca que tem em educação é alguém dizer assim, os alunos de hoje não são mais os mesmos, porque é óbvio. O maluco não é dizer isso, o maluco é saber disso e continuar dando aula do mesmo jeito que dava há 10 ou há 20 anos. Todo mundo É outra história, depois não dá certo, de quem é a culpa? Do aluno, não estuda, não quer saber. Tem que balizar melhor um pouco essas coisas. Tenho mais uma pergunta. Como que o professor na sala de aula, pode lidar com as diferentes tribos que frequentam a sala de aula? Se tem uma coisa gostosa na vida hoje é a aceitação da diversidade. Então, é preciso lembrar uma coisa. Reconhecer as diferenças não significa elogiar as desigualdades. Professores e alunos são diferentes, não são desiguais. Os alunos dentro de uma sala de aula, entre eles, têm diferenças. O que cabe ao professor? Acolher a diferença. Há uma palavra que se usa muito hoje que eu não gosto, que é tolerância. Porque tolerar dá a impressão que eu te autorizo. Assim, olha, você não é como eu, você é de outra tipo, eu te tolero, eu aguento você. Quase que dizendo assim, eu te autorizo a viver. Eu te suporto. Você não torce para o mesmo time que eu, então eu te tolero. Não é isso. Eu gosto da palavra acolher, acolhimento. Acolher a diferença significa que eu recebo o modo como a outra pessoa é em mim como alguma coisa que tem valor positivo. Por isso, um professor precisa lidar com as diferenças sem admitir a desigualdade, porque aí ele tem uma fratura ética que é muito perigosa. E hoje é um bom dia mesmo para falar de educação, porque São José ele é o patrono da família, né? Patrono da família. Exatamente. Você tem sabe os pedidos a fazer, inclusive, os agradecimentos é que carrega. Pedidos. Inclusive a palavra, o termo Yosef, né, que vai dar a palavra José para nós, seja o nome do louro, seja o do santo, ele tem um duplo sentido em hebraico. Ele significa Deus preenche de filhos, ou Deus oferece-se muitos bens, muitos dons. Então é uma coisa de uma riqueza plena, o nome. José é aquele que é cheio de vida. Né? E essa é uma coisa magnífica quando a gente pensa nisso, mesmo sendo louro. Mesmo sendo louro, José? Como assim? Por isso que eu dou uma boa educação pro meu papapagaio. Acolher. Todo psitacídio é perigoso.
Tem mais uma pergunta para o professor. Como eu posso ajudar meu filho na questão da ansiedade? Ele é bom aluno, ele sempre sai bem, mas ele sofre muito, é aquele sofrimento para estudar, aquelas vésperas de prova, aquela semana de prova, ele não dorme, ele fica muito ansioso. Então, como eu posso ajudar? Um menino que é ansioso, ou uma menina, talvez a família, sem querer, esteja pressionando, ou ele tem sobre si mesmo uma cobrança tão grande que ele acha que ele precisa usar todo o tempo que tem apenas para aquilo. Tem dois caminhos aí. Um é o caminho externo à escola, com acompanhamento de algum profissional da área de psicologia educacional, que vai poder ajudá-lo a administrar, né, essa cobrança que faz de si mesmo ou de si mesmo. O outro é dentro da escola, porque há o orientador educacional ou orientadora que facilita o aluno a lidar com isso. Muitas pessoas querem, nesse caso, vocês sabem, medicalizar a situação. Isto é, como o menino é ansioso, e ele é por questões psicológicas, aí se dá para ele algum medicamento para ver se ele, né, tomando um antidistônico, ele fica mais maneiro, né? E isso aí é algo com que você mexe só com o sintoma e não mexe com a causa. E esse livro seu é indicado para quem? Ele tem uma discussão sobre viver em paz para morrer em paz. É sobre paixão e felicidade. Mas ele tem uma pergunta na capa para a gente pensar, que é: se você não existisse, que falta faria? Se você e eu não existíssemos, que falta faria? Isto é, que falta a gente faz na vida. Acho que é um pensamento importante para uma sexta-feira, para você que está em casa, que se você ainda não fez diferença, vivendo, eu não sei que idade você tem, que preste atenção, né? Como é que você vai ser lembrado, né? Tem muita gente que a gente conhece que vai ser lembrado e fala: nossa, graças a Deus, né? Que coisa chata. Então repense, né, no que as pessoas veem em você e você mesmo, para melhorar. É verdade. Vamos fazer uma coisa boa, né? O Ayrton deixou boas coisas, a gente pode também deixar boas coisas, né? Mas eu nunca vi ninguém, ao lembrá-lo, não dizer coisas boas. Claro que a Fórmula 1 é um esporte altamente competitivo, você cria adversários e às vezes até inimigos, né, num esporte de alta competitividade, mas, embora isso tenha acontecido, obviamente, numa prática dessa, ela desapareceu. Esse faz falta. Tem gente que às vezes nos dá o agradável prazer da ausência. Quando ele não vem é que a gente gosta, né? Mas não é o caso. Vivi, eu queria Que muito bom, né? te agradecer, viu? Te cumprimentar. Mas obrigada. Vai com Deus, viu? Obrigada. E aí na segunda-feira a gente mostra aqui, tá bom? O cartão que vai crescendo, que vai ficar lá para ser comemorado pro resto do ano, né? Com Não vai se certeza. tirar de lá. Não, Mas vai obrigado ficar por ter o ano vindo. todo lá. Eu que agradeço, Ana, o teu trabalho, carinho, obrigada, o teu viu? apoio, essa equipe linda que você tem aqui. Bom trabalho. E o Louro, né, Louro? Valeu, Parabéns pela educação, tá bom? Amém, obrigada. Professor, Obrigado, muito Vivi. obrigada. Bom, obrigado, fico Obrigado feliz. pela participação. Obrigado. Bom final de semana. Igual, teremos com alegria. Tá bom, me deixa Professor lá sua Cortella. mensagem. Ah, lá, sim, pro claro. Ayrton. Só não vou pôr jogo da velha, vou pôr jogo da idosa.